Declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos: 1. Na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, versos 14 a 17. 2. Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio 6, verso 4, Mateus 28, verso 19, Marcos 12, verso 29, Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 2, verso 7, Hebreus 11, verso 3 e Apocalipse 4, verso 11. 3. No Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João 3, versos 16 a 18, Romanos 1, versos 3 e 4, Isaías 7, verso 14, Mateus 1, verso 23, Hebreus 10, verso 12, Romanos 8, verso 34 e Atos 1, verso 9. 4. No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. 2 Coríntios 13, verso 13, 2 Coríntios 3, versos 6 e 17, Romanos 8, verso 2, João 16, verso 11, Tito 3, verso 5, 2 Pedro 1, verso 21 e João 16, verso 13. 5. Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3, verso 23, Atos 3, verso 19. 6. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. João 3, versos 3 a 8, Efésios 2, versos 8 e 9. 7. No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10, verso 43, Romanos 10, verso 13, Romanos 3, versos 24 a 26, Hebreus 7, verso 25, Hebreus 5, verso 9. 8. Na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios 12, verso 27, João 4, verso 23, 1 Timóteo 3, verso 15, Hebreus 12, verso 23 e Apocalipse 22, verso 17. 9. No batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, verso 19, Romanos 6, versos 1 a 6, Colossenses 2, verso 12. 10. Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9, verso 14, 1 Pedro 1, verso 15. 11. No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos 1, verso 5, Atos 2, verso 4, Atos 10, versos 44 a 46 e Atos 19, versos 1 a 7. 12. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios 12, versos 1 a 12. 13. Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas.
A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, 1 Coríntios 15, versos 51 a 54, Apocalipse 20, verso 4, Zacarias 14, verso 5 e Judas 1, verso 14. 14. No comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5, verso 10. 15. No juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25, verso 46, Isaías 65, verso 20, Apocalipse 20, versos 11 a 15, e Apocalipse 21, versos 1 a 4. 16. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelos sexos de criação geneticamente determinado. Gênesis 2, verso 18, João 2, versos 1 e 2, Gênesis 2, verso 24 e Gênesis 1, verso 27.